Com isso, cumprimentar os demais vereadores. Só fazer uma fala primeiro da situação que o vereador Serginho passou, que a semana passada o pessoal da Secretaria de Obra já fez alguns levantamentos ali no bairro 14 de Novembro, naquelas ruas lá, Antônio Eduardo, Rua da Amizade, e que está para sair o asfalto lá, pelo que foi repassado, e em breve vai ser utilizada aquela verba, uma parte que foi aprovada aqui na Câmara dos 22 milhões. Então, igual o vereador Mauro falou, às vezes a gente faz algum comentário, ou foi procurado já em todo esse bairro ali no próprio 14, no Simplesmente Cidadão, no bairro Jardim Itália e nesse do Veneza. No Veneza, por exemplo, vai vir um projeto aqui para regulamentar aquelas casas na Coavel, e acredito que depois que regulamentar, aí sim vai começar a vir as melhorias, que até agora foi água, né, que foi já uma luta de todos os vereadores da Câmara de Cascavel para aqueles moradores ficarem naquele local. E acredito que com o tempo, quando a Coavel também for regulamentando aquelas casas, outras áreas vão ser feitas as melhorias. Gostaria também que passasse umas fotos que foi posta ali no plenário de ontem do pessoal, os assessores de alguns vereadores. A minha assessora estava na audiência pública ali que estava falando da LDO, e depois na prestação de conta da Secretaria de Saúde. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, comentando que não vêm os vereadores, que não são interessados, mas eu, todas as reuniões, todas as audiências públicas, ou qualquer projeto que tenha dúvida nessa casa de lei, quando eu não estou, a secretária vem, participa, a assessora, e a gente sempre, a doutora Karen também está ali, às vezes a gente não pode estar em todos os lugares, mas acredito que o chefe de gabinete tendo, que são as pessoas que realmente também que estudam a legalidade dos projetos, que principalmente tem que vir, que o vereador vai ouvir, mas as dúvidas vai sempre retirar com essas pessoas. Lógico que tem alguns que são formados em direito e têm mais conhecimento do assunto, que talvez não precisaria tanto, mas os estudos é tudo feito em grupo no gabinete. Então, não tendo o vereador, acredito que a assessora tendo, é a mesma coisa do vereador estar. É outra situação que gostaria só de falar sobre o dia dos professores, que a gente tem que parabenizar todos os professores da área de educação, que normalmente, antigamente, a educação era dada em casa pelo pai e a mãe, pelos tios, pelos avós, só que as crianças já tinham um respeito maior pelas pessoas. E após isso ia para o colégio, e até antes de 88, eu acredito que os professores pelo menos tinham uma voz ativa e conseguiriam falar, ou até falar mais firme com os alunos, e não acabariam acarretando em nada. Hoje a gente sabe que qualquer reclamação de uma criança ou adolescente, o professor acaba respondendo ainda algum BO, e é coisa que não compensa. Então, antigamente, a pessoa ia na aula porque gostava do professor ou ia para comer a canjica e o arroz doce no intervalo. Então, a gente, quando fala de professor são todas as pessoas que servem como exemplo, que dão orientação na vida da gente desde o colégio. Na minha vida profissional como policial, eu tive, por exemplo, o Sargento Lima, que era pessoa que era o sargenteante da escola, que eu tenho respeito e admiração. Tem o próprio Tenente Sampaio, que depois eu vi ele trabalhando há anos no trânsito, que eu posso dizer que foi um professor também. E várias outras pessoas no decorrer da vida que a gente vai podendo citar como exemplo. Aqui nessa Casa de Lei, por exemplo, eu poderia citar várias pessoas, mas diria que o Cabral é uma pessoa que sempre está tentando conversar com as pessoas, tentando evitar que haja alguma desavença e tentando sempre orientar. Mas quando a gente fala de professor, se fosse citar o nome de todos os professores que a gente conhece, ou passou, ou teve experiência em sala de aula, a gente acabaria cometendo algumas injustiças por esquecer algum nome. Mas com um nome, em minha opinião, que deve ser lembrado, onde já fiz alguma homenagem na época, por ser do Partido da Mulher, é a professora Ellen de Abreu Silva Batista, de Janaúba, Minas Gerais, a qual perdeu a vida tentando salvar várias crianças, que essa senhora, além de professora, mãe que era, a gente pode considerar também uma pessoa que é herói. Só que, infelizmente, os heróis são reconhecidos no Brasil após a sua morte. Mas eu gostaria só de deixar registrado o nome dessa pessoa, que ela serve de exemplo como professora e uma pessoa entre decidir a sua vida e a vida de algumas crianças que iriam morrer queimadas. Ela preferiu salvar essas crianças e perdeu a vida, fazendo esse gesto nobre que deve ser reconhecido por todas as pessoas, que serve de exemplo tanto para pessoas que são mães, são pais e professores.
E o professor é a pessoa que educa, ensina, e muitas vezes, quando eu vou assistir algum jogo de futebol, eu falo até brincando que tem alguns árbitros que a gente conhece que não tem a 5ª série, mas ele vai apitar o jogo só para ser chamado por professor quando o atleta comete alguma falta, que vê que vai ganhar um cartão amarelo alguma, já chega chamando o árbitro de professor. Então, parabéns a todos os professores que ensinam e que servem de exemplo à nossa cidade e em nosso país. Vereador, uma parte, por favor. Concedido. Primeiro, eu queria parabenizar você pela fala e parabenizar também, agradecer. Publicamente, você foi um vereador que compareceu à nossa audiência pública de sexta-feira e que o seu mandato é um mandato que sempre vem se preocupando, é um mandato que vem da segurança pública, mas o tempo todo o seu mandato vem se preocupando e zelando pela educação pública. Então, como professor, queria te agradecer pelas palavras, pela presença na nossa audiência pública sobre a LGU, sobre o Fundeb e Futuros, e também pela sua sempre intervenção em defesa do serviço público e do professor e da educação pública. Obrigado, vereador Paulo Porto, que é uma pessoa que admiro muito pelo conhecimento e pelas posturas e pela opinião que tem. Quando a gente faz e procura sempre aprender, a gente sempre está demonstrando que a gente sempre tem necessidade de aprender um pouco mais. Quanto ao respeito a todas as pessoas, porque eu sei de onde eu vim, as pessoas que eu vivo e como que é a minha vida se eu não fosse vereador e se eu não fosse policial. Então, eu tenho um respeito a todas as pessoas que eu conheço e eu sempre falo, eu sempre respeito as pessoas, estando dentro da lei, eu respeito qualquer tipo de pessoa. Agora, fora da lei, eu faço cumprir o que está na lei. Obrigado. Obrigado, vereador.